Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confia em mim e vá. Daremos início agora com a primeira leitura, com o tema Em Ti Mesmo. Vamos à leitura da mensagem inicial. Nosso tema de hoje é o poder da fé. Nós vamos refletir acerca do poder que a fé pode ter em nossas vidas no momento em que vivemos as dificuldades que todos nós já sabemos. É muito importante pensar a doutrina espírita em algo que solucione para nós os problemas da vida diária. E nesse momento, eu convido aos irmãos às reflexões acerca do Evangelho, em que temos muito a pensar nesse instante. Vamos, inicialmente, refletir na passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, muitas vezes lido aqui, nessa tribuna. Na página 43, há uma mensagem intitulada Em Ti Mesmo, que faz referência a uma passagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22, que diz assim: tens fé? Tenha-na em ti mesmo diante de Deus. E assim diz Emmanuel: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura, aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem a cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados, tristes, apavorados, amedrontados, quanto às suas possibilidades, esperando pelas promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. São pessoas que estão perdidas. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu ciclo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas, não pode excluir a confiança que devemos ter em nós mesmos diante de Deus, nosso Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo, mas não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para que ele realize. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes que cada um tem. Então, finaliza Emmanuel dizendo: por que te manterás indeciso?
se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo, faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Vamos à nossa prece. Eu convido os nossos irmãos a orarmos, pedindo a presença dos bons amigos da espiritualidade em nossos lares, pedindo a presença do nosso anjo da guarda, de Deus, do nosso Mestre Jesus, com os seus braços abertos a nos acolher, a nos afagar, em que descansamos por alguns minutos, esquecendo as dificuldades, as dores, esquecendo das fragilidades que possuímos, e nesses instantes nos sentimos mais fortes, ó Jesus, porque nós sabemos, Tu estás conosco, assim como uma falange imensa de bons espíritos, que amparam a terra neste momento de importância suprema na evolução da nossa humanidade. Ó Jesus amigo, nós te pedimos pelos que sofrem a dor dos que partem, nós te pedimos pelos lares em sofrimento, pelos corações despedaçados, diante da luta, diante das dificuldades, diante dos obstáculos que estão dentro de nós. Nós te pedimos, ó Jesus, levanta-nos, ergue a nossa alma à majestade de Deus e faz resplandecer em nós, Jesus, a nossa luz, pela tua luz de paz, de amor e de misericórdia. Que estejamos todos em sintonia com Deus, para abrigar em nossos corações as palavras que vamos refletir nesta noite. Assim seja. Nós temos escolhido aqui as passagens do Evangelho que dizem respeito à fé e pensamos em falar hoje sobre o poder da fé. E encontramos no Evangelho a mensagem do capítulo 19, o poder da fé, que diz que, num sentido próprio, o poder da fé se encontra na confiança, nas próprias forças, que torna o homem capaz de executar as coisas materiais. Quem não consegue fazer, quem duvida de si, pode encontrar então, na fé em si mesmo, a força para executar essas coisas materiais. Mas aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras referentes às montanhas que a fé pode deslocar. Porque também está no Evangelho que, se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como já falamos aqui, iríamos remover montanhas. Mas para nós espíritas, as grandes montanhas são as das dificuldades, as resistências, da má vontade, do egoísmo e do orgulho, que a grande maioria dos homens ainda persegue e realiza. A cegueira do fanatismo, das paixões orgulhosas, são tantas outras montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso
da humanidade. Dizem os Espíritos no Evangelho. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem que se vençam os obstáculos. Assim como nas pequenas coisas, também nas grandes. A fé vacilante resulta na incerteza e na hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem que combater quando o assunto é a fé. Porque muitos são os que neste momento de sofrimento espalham ainda mais as inverdades das coisas materiais que iludem a nossa alma, o nosso espírito. Diz ainda os Espíritos que numa outra acepção nós podemos pensar como a fé sendo algo verdadeiro que pode acalmar a nossa alma. Pode nos dar a paciência para esperar o momento de Deus em que as coisas vão se realizar na nossa vida, no melhor momento em que estamos preparados para colher os frutos que, se chegassem antes, não poderiam ser compreendidos. Temos também, diz os Espíritos, que nos apoiar na inteligência, na busca da compreensão das coisas, tendo a certeza de chegar ao objetivo visado, aguardando que as coisas se realizem, também com o nosso trabalho, com a nossa perseverança, com a nossa confiança em Deus, de que a tudo há uma hora certa. Cumpre não confundir aquela fé na certeza das coisas a realizar com a presunção. Há pessoas presunçosas que acreditam que tudo podem realizar sem antes meditar com Deus acerca da importância dessas realizações para suas almas, para a sua comunidade, para a coletividade. E diz o Evangelho que a verdadeira fé deve ser conjugada com a humildade. Porque aquele que possui verdadeiramente a fé, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Porque sabe que é um instrumento da vontade divina e nada pode sem que Deus o ampare. E é por essa razão que os bons espíritos lhe vêm ao auxílio, porque enxergam nele a ausência da presunção, que é filha do orgulho, que por fim é castigado, cedo ou tarde, pelos malogros que lhe serão infligidos. Nós pensamos que a fé é algo que deve ser, como já foi dito aqui, refletido em profundidade a respeito de como vai a nossa fé. A fé, como algo construído na doutrina espírita, tem o seu grande poder na racionalidade, na compreensão da certeza de que somos espíritos imortais em passagem pela terra. A fé não é algo que se construiu no mundo ocidental da noite para o dia. Com Abraão,
nós temos as manifestações do Velho Testamento, onde ele é colocado à prova para sacrificar o próprio filho, que não o faz, que Deus não permite. Depois nós temos no Novo Testamento muitos dos nossos irmãos cristãos que sacrificaram a própria vida a benefício da humanidade inteira, provando a sua fé, entregando as suas vidas pela liberdade de todos nós que somos da cristandade. Infelizmente, alguns de nós nos encontramos ainda, apesar desse passeio histórico de 5.000 anos, com uma ideia de um Deus único e depois de um Deus amoroso, e depois Jesus, com seu exemplo de amor, nos encontramos ainda apartados da moral cristã. Porque nós não entendemos ainda o verdadeiro significado das palavras de Jesus, quando nos manda: ama o Pai em primeiro lugar, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Não aprendemos a amar a Deus, não aprendemos a amar a nós mesmos, e por conseguinte, não conseguimos ainda amar o nosso próximo. Mas voltando à nossa questão da fé, a fé é algo muito peculiar, porque é algo transcendental, que está intimamente ligada, vinculada à evolução moral do espírito, e é uma força poderosa da alma humana. Grandes obras para o bem e para o mal foram construídas em nome da fé. E até hoje existem guerras santas, cujo motivo é o ódio, a intolerância religiosa. Vejamos o grande poder que a fé tem sobre as ações humanas. Para nós, espíritas, a marcha para a conquista dos valores de renovação moral encontram na fé o seu grande poder transformador. Transformador e consolador, renovando as nossas forças, nos dando as ferramentas para remover as montanhas da imperfeição do nosso espírito imortal. Por vezes estamos paralisados, estacionados na má vontade, nos preconceitos do cotidiano, e acredite, até em doutrina espírita temos fanatismo. No egoísmo, dos interesses materiais e das paixões enganosas e orgulhosas. E aí temos então um evento global que coloca todos nós dentro da mesma condição, em que devemos nos proteger, devemos proteger os nossos próximos, a nossa coletividade, renunciando aos interesses materiais a favor de toda uma construção coletiva. Eu penso, meus irmãos, que o grande poder da fé espírita se encontra na racionalidade e na humildade diante dos limites da razão. Frente à grandiosidade da obra de Deus e à busca da compreensão da realidade que afasta a fé
fanatizada, a fé controladora e dogmática que a tudo destrói. Não precisamos ir aos países árabes para encontrar esse tipo de fé. Infelizmente, em nosso país ainda há muita disseminação de uma fé fanática, apartada da realidade e do dogmatismo, em que eu estou com a verdade, aquela religião não detém a verdade, e por isso ela não presta, e a outra não presta, e é só a minha que presta, e é só a minha que diz a verdade. Então eu não escuto, eu não lhe respeito, eu não compartilho da minha amizade, do meu carinho com você, porque você é de outra religião às vezes. Nós pensamos que a doutrina espírita facilita muito a compreensão da prática cristã, e aí por isso ela nos dá mais poder, porque afasta os mistérios da fé. Porque infelizmente as pessoas, porque acham que nós temos a ação dos espíritos, a ação da espiritualidade, que tudo pode ser remetido aos espíritos, que tudo pode ser solucionado pelos espíritos, e que esquecemos que nós temos que movimentar a nossa fé. Nós devemos ficar diante dos obstáculos da vida de frente. Nada de medo. Nada de temor diante da obra de Deus, porque nós devemos construir a fé espírita, cristã, confiando no Cristo, confiando nos bons espíritos, e nas palavras de Jesus que nos deu um Pai amoroso, justo e bom. Nós temos também que refletir que há uma grande vinculação da vida espiritual com a vida material. Nós espíritas temos a certeza de que os acontecimentos de hoje, de agora, estão profundamente entrelaçados à vida espiritual de nosso planeta. Porque os espíritos nada são do que a alma daqueles que já viveram entre nós aqui na Terra, e nós seremos, em algum momento, espíritos vivendo na espiritualidade, deixando o corpo de carne. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos pensar dentro da fé de nossos corações, aonde colocamos Deus? Em que posição, que força é que tem esse Deus em minha vida? Que força há na minha fé, diante das dores, diante do sofrimento, diante dos obstáculos? Porque quando tudo está bem, quando tudo está em paz, é muito fácil crer em Deus, ter fé, ter plena convicção de que tudo que está na literatura espírita é verdade, é certeza, é o que nos espera. Vejo com muito assombro que nós transformamos os centros espíritas, às vezes, em igrejas. Não que eu tenha alguma coisa contra as igrejas. Mas da forma como a doutrina espírita foi pensada, ela quer transformar os nossos corações
num templo de fé, e que essa fé nos dê esperança, nos dê ânimo, para que nós possamos caminhar num caminho mais reto, num caminho que nos aproxime mais de Deus, porque muitas vezes nós queremos que Deus esteja conosco, que os bons espíritos nos amparem, mas nós não queremos seguir os bons ensinamentos, os bons exemplos que recebemos da espiritualidade, dos ensinos de Jesus. Nós pensamos que a confiança em Deus, na adversidade e na dificuldade, é uma grande prova de fé. E que esse exercício da fé só fortalece, nos acalma, nos tranquiliza. Porque, para nós, os templos exteriores, sem desmerecer a importância dos centros espíritas, das igrejas, dos templos de manifestação religiosa como um todo, devem inicialmente estar dentro de nós. E faço a seguinte indagação: será que eu acredito na vida futura, mas eu valorizo muito mais a vida presente? Será que eu acredito na vida futura, acredito no Espírito, na existência dos Espíritos, mas na hora em que o corpo adoece, a minha alma se desestrutura, a minha mente se perturba? Será que neste momento eu realmente entendi alguma coisa de doutrina espírita? A fé, meus irmãos, por certo, não vai nos livrar das dificuldades, dos desafios e dos sofrimentos. Mas numa doutrina consoladora, como é a doutrina espírita, o Espiritismo veio mostrar para nós que em tudo há um propósito na existência de nossas vidas, aqui, como encarnados ou como em desencarnados. Que todas essas dificuldades vão passar, estão relacionadas com um pouco daquilo que vivemos em vidas passadas, mas estão intimamente ligadas, sobretudo, com aquilo, com aonde nós queremos chegar como espíritos, no momento que nos libertarmos da matéria. Será que conseguimos nos libertar minimamente das nossas imperfeições morais nesses momentos de sofrimento? Quem de nós já se ajoelhou a Deus de forma metafórica, rogando misericórdia, perdão das ofensas? Quem de nós já fez um inventário daqueles que relaciona como seus inimigos e fez o exercício do perdão? Qual de nós já pensou minimamente que somos infinitamente abençoados pela fé, na certeza da imortalidade da alma, e por isso sabemos, morre o corpo, mas não a alma. A alma é liberta quando o corpo morre. E a alma liberta vai para onde ela plantou o seu caminho.
se plantou a paz, a perseverança, a humildade, a paciência, a tolerância. Com certeza encontrará do outro lado espíritos tolerantes, pacíficos, misericordiosos, bondosos. Mas se vivemos à custa plenamente, unicamente das coisas materiais, se nos apegamos imensamente às coisas da matéria, como se pudesse caber em nossos túmulos a casa, o carro, a profissão, os títulos, nada, absolutamente nada dessas coisas permanecerão enquanto a existência do Espírito. A fé, meus irmãos, é algo que deve ser vivida de forma intensa, aquecida pelas obras. No livro Paulo Estevão, conta que Paulo de Tarso, quando cai do cavalo, quando está indo a Damasco, refletindo acerca dos cristãos que morriam, que cediam a sua vida como exemplo, ele não entendia como é que os cristãos daquele momento podiam sofrer, mas mantinham profunda postura de serenidade e de paz. E há também um historiador romano contemporâneo desses sacrifícios que diz, escrevendo, é um cronista, eu não recordo o nome, mas ele fala, está registrado, isso é histórico, que aqueles que estavam nas arquibancadas vendo o sacrifício, ao verem a serenidade daqueles que morriam, em nome de Jesus, alguns choravam e se convertiam ao cristianismo, tomados pela emoção, pelo amor, pelo exemplo daqueles que estavam partindo, porque eles sentiam em suas vidas extremamente apegadas às coisas materiais, que as vidas eram vazias, por vezes desprovidas de sentido, muito parecido com o que vivemos hoje. Nós vivemos um tempo de coisas materiais. E é talvez por isso que o materialismo, que a doutrina espírita vem combater com a fé, e esse é também um grande poder da fé espírita, o combate ao materialismo destruidor, que a tudo corrói e que ilude as almas pelo dinheiro, pela fama, pela beleza, pelos cargos, pela transitoriedade do ouro que reluz. Quero pensar também, já perto de concluir, que a fé tem muitas dimensões, mas eu quero destacar duas. Que é preciso que nós tenhamos a atitude, que nós possamos transformar os nossos conceitos em atitudes, conceitos cristãos em atitudes. Não querendo mudar a vida dos outros, preocupado com o que os outros fazem, com o que os outros pensam, o que vão pensar de nós, o que vão dizer. Mas, para que a religião tenha um verdadeiro sentido em nossas vidas, essa religiosidade que devemos vivenciar em nós deve ser baseada na ação, como diz Paulo aos Coríntios. E para nós espíritas,
assim como Paulo. Outra grande ação é a caridade, que dá a fé, a luz que ilumina, que aquece os nossos corações, quando podemos diminuir o sofrimento, a dor, consolar de qualquer forma aqueles que Deus coloca em nosso caminho e que nos pedem ajuda. É preciso refletir sobre o poder de nossa fé, sobre o poder que Deus tem sobre nós. Em que lugar colocamos Deus? Em que lugar colocamos a fé espírita? E deixo, por fim, as palavras de Emmanuel no livro Consolador, em que lhe é perguntado o que é a fé. Qual o sentido da fé? E ele diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo repousar o coração numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. E sei com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então a fé é um sentimento que chega a nós pela razão. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever plenamente cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e todos os problemas, com a luz divina no coração, que significa a humildade redentora, que edifica no íntimo da alma a disposição sincera do discípulo, quando diz: faça-se no escravo a tua vontade, Senhor. É com essas palavras que nós finalizamos, renovando a nossa fé em Deus. Vamos fazer uma corrente de oração por todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, pelos profissionais de saúde que estão na luta para salvar as vidas, por todos aqueles que estão envolvidos na linha de frente, na linha do sofrimento, para que possamos pacificar os nossos corações, confiando em Deus. Nós confiamos em Tu, ó Pai. Confiamos no Teu amor, confiamos na Tua bondade. E Tu, Jesus, nosso Mestre, nós sabemos também que há milhões de espíritos bondosos sob a Tua tutela, trabalhando em nosso planeta, para que este momento renove as nossas forças espirituais, que nos aproximem de Deus, que nos transformem em seres mais humanos, em seres
mais amorosos, menos materialistas, e que possamos abrir, Jesus, os olhos para enxergar as almas que somos, aguardando o retorno ao mundo espiritual. Que a tua luz se faça sobre o mundo, acalmando e nos apaziguando diante das provações do momento. Temos fé que tudo isso passará. Assim seja. Na próxima quinta-feira, nós estaremos possivelmente transmitindo de forma remota. O horário ainda nós vamos divulgar para que aqueles que querem assistir possam conosco refletir. O Centro Espírita Divino Mestre está de portas fechadas para os trabalhos externos, mas a doutrina espírita não está fechada. Que nós possamos então renovar esta fé em nossos corações e fazer dentro de nós a doutrina melhor. Que assim seja. Boa noite a todos.